Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso curso de gramática, falando sobre nomes e referências. Nós vamos entrar numa parte fundamental agora da análise gramatical, no seu material 2, tá certo? Então terminamos o caderno 1 falando sobre noções de texto, denotação, conotação, falamos sobre ambiguidades, né? E agora nós vamos entrar de fato na teoria gramatical, vamos falar agora sobre morfologia. Bom, antes de mais nada, morfologia, a gente tem que atentar para o fato de que é um setor, né, do estudo gramatical. Então, se você tiver gramáticas em casa, você tem lá os setores, né, observar as divisões do livro chamado gramática, você vai perceber que morfologia é um dos setores, geralmente inicial, né, em que se faz uma descrição sobre as diversas classes de palavras que nós temos. Então, nós temos 10 classes de palavras, como substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes. Depois, algumas outras classes ligadas a verbos, que serão fundamentais mais adiante, como os próprios verbos, advérbios, classes conectoras, como preposições, conjunções e a interjeição. A gramática faz um estudo de todas elas, atribuindo a elas qualidades, características próprias e o funcionamento. Para nós aqui, pensando no vestibular, pensando naquilo que é mais cobrado e naquilo que provavelmente você vai enfrentar na prova, nós temos que perceber quais são essas classes e, sobretudo, o funcionamento delas no texto, tá? Por isso, a aula 5 traz aí como título nomes e referências, porque nós vamos começar falando sobre algumas classes que estão ligadas aos substantivos, que são os nomes. Então, vamos começar por ele, né? O substantivo, né? O que ele é? Eu queria só chamar a atenção para o fato de que o substantivo, ele tem a mesma raiz da palavra substância, tá certo? E como substância, ele é algo, ele dá nome para algo, e isso dá a ele uma característica básica. Todo substantivo tem uma função nomeadora. Dar nome para as coisas, né? Tudo que você pode dizer, isso é o ou a alguma coisa, o nome que estará associado a isso pertence à classe dos substantivos. É muito comum que nós tenhamos essas noções aplicadas a coisas concretas. Então você veja, quando nós temos um substantivo dito concreto, a gente vai falar dessa distinção um pouco mais adiante, geralmente nós não nos confundimos. Então nós temos seres nomeados com substantivos. Então, por exemplo, nomes próprios, Marcos, Tiago, Pedro, o Paulo, são todos substantivos, tá? Nós temos nomes de seres como categorias mais abrangentes, pessoa, o indivíduo, né? Também substantivos. Objetos, repara que tudo que nós nomeamos é substantivo. Então você diz, você diz a camiseta, a lousa, você coloca qualquer tipo de objeto, o relógio, e você dá nome para esses objetos todos. Essa noção nós temos bastante. Só que daí também nós temos a noção de conceitos, tá? Essa é a categoria mais abstrata dos substantivos. Então, se você diz que você tem a religião, se você diz que você tem a intenção, repara que esses conceitos, recebendo esse nome, a intenção, a natureza, a religião, também pertencerão aos substantivos. Bom, como identificar os substantivos no texto? É aí que nós entramos em uma distinção que é fundamental. Os substantivos, além de dar nome para as coisas, conceitos e seres, eles podem ser acompanhados por determinantes. Qual é o principal determinante de um substantivo? Aquele que é mais comum, tá? Não vou dizer principal, mas pelo menos aquele que é mais comum. Os artigos. Então, observe, os artigos são determinantes dos substantivos, tá? Acompanham os substantivos. A morfologia deles é super simples. Lembrando que morfologia é o estudo da classe da palavra. Nós temos o grupo de artigos chamados definidos, super simples, e nós temos o grupo também dos indefinidos, super simples. Certo? Então, artigos definidos e indefinidos. Os definidos são quais? Você tem os para masculino, singular e plural, as para feminino, plural. Muito bem, esses são os definidos. Os indefinidos, você tem um e o seu plural uns, ok? Vou deixar aqui no cantinho. Você tem uma e o plural umas, tá? Então, repare que esse é o conjunto de artigos que nós íamos.
Beleza? Muito bem, super simples, tá? O e a, um e umas, acompanhando o substantivo são artigos. Eu vou deixar esse cantinho aqui reservado para esta classificação. Muito bem, cá estamos nós, tá? Voltando para os substantivos. Por que a união artigo e substantivo é fundamental? Porque todo substantivo aceita um determinante, aceita o acompanhamento de um artigo, vamos falar só deles por enquanto, de um artigo que o possa caracterizar. Geralmente é isso que você faz para descobrir se a palavra é ou não um substantivo. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de seres e objetos, a nomeação do substantivo fica mais simples. Por exemplo, casa. Se eu pensasse em um artigo que pudesse acompanhar casa, eu poderia colocar aqui a. Ok. Acompanha em gênero e número o substantivo que está nomeando. Então, a casa é uma definição, é um substantivo. Poderia colocar um artigo indefinido? Poderia. Poderia pôr uma casa. Ok? Se casas fosse plural, as casas, umas casas. E assim vai ser. Então, por exemplo, a casa, aqui nós poderíamos colocar então um indefinido, um livro, ou se eu quisesse, o livro, tá certo? Camiseta, pode ser a camiseta, ou pode ser uma camiseta, tanto faz. Repara que isso é uma atribuição dos substantivos, poder ser determinado por esses termos. Então, beleza, me parece que aqui são nomes mesmo. Casa, livro, camiseta, são nomes. Mas o mais importante é você perceber que essa determinação pelo artigo vai ser fundamental para você pensar o substantivo abstrato, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui a palavra leveza. Há muitas pessoas que, ao observarem a palavra leveza, não percebem que ela é um substantivo. Por quê? Porque lembra o adjetivo leve. Mas repara, aquilo que é leve tem o quê? Tem leveza. E, portanto, leveza é vira um nome, a leveza das coisas, por exemplo. Brilho, a mesma coisa, né? Tudo aquilo que é brilhante, repara que brilhante é a qualidade, certo? Mas tudo aquilo que tem a qualidade de ser brilhante tem brilho, o brilho. Percebe? Um brilho. E assim por diante. Ou seja, eu estou nomeando aquele efeito. Doutrina, a mesma coisa. Então nós temos a doutrina, nós temos uma doutrina. Repara que eu estou colocando esses artigos, tá, de maneira mais ou menos esparsa, só para você perceber que o substantivo comporta isso. Então é a câmera, é a camiseta, mas é também a intenção, é a pureza, ou seja, aquilo que pode ser determinado vai acabar gerando daí um nome. Comum associado ao substantivo são os adjetivos. Então vamos pensar hoje essas três classes, tá? Substantivo, o artigo que o determina e o adjetivo que o compõe. O adjetivo já tem uma função outra, que é atribuir qualidades. Muito bem, coloquei ali função qualificadora. Mas eu queria que você reparasse também que o adjetivo, ele também tem uma natureza um pouco diferente. Por exemplo, eu coloquei aqui triste, coloquei bom e coloquei rotineira, tá? Se eu deixar essas três palavras soltas na lousa como elas estão, repara que elas não identificam nada. Elas não dão nome para nada. Ou seja, elas ficam meio sem sentido e sem função. Por exemplo, triste. Se eu deixar a palavra aqui, você vai me perguntar assim, mas o que é triste? Ou seja, eu preciso de um substantivo. Então você veja que o adjetivo como qualidade, ele não funciona sozinho. Ele precisa se apoiar, por isso que é ad, né, junto, ele precisa se apoiar ao substantivo. Então, por exemplo, eu posso pôr aqui filme. Percebe? Ó, pus o substantivo filme. Agora a sentença começa a fazer um pouco mais de sentido. Filme triste. Percebe? Porque agora eu tenho uma coisa, que é um nome substantivo, e tenho a sua qualidade. O filme triste. Bom. Ok, eu posso pensar qualquer substantivo, mas eu preciso de um substantivo para receber essa qualidade. Porque simplesmente a palavra bom não significa nada, para coisa nenhuma, percebe? Então posso dizer aqui, por exemplo, livro bom, posso colocar aqui espaço bom, posso colocar um quarto bom, não importa, ó, vamos colocar aqui também o substantivo quarto, tá certo? Ó, agora as coisas fazem mais sentido, porque pode ser o livro com essa qualidade, ou pode ser o quarto com essa qualidade.
E da mesma forma, rotineira. A única coisa é que o adjetivo concorda com o substantivo que acompanha. Então, se eu pus rotineira no feminino singular, provavelmente o substantivo que vai receber essa qualidade precisa ser feminino singular. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, atividade. Né? Nós temos aqui uma atividade rotineira. Ok. Então, agora as coisas fazem mais sentido. Repare que nós estamos determinando o substantivo como nome e o adjetivo como qualidade. Então, triste, adjetivo, livro e quarto são substantivos, bom é o seu adjetivo, e aqui atividade é o substantivo e rotineira é adjetivo. Você veja, caso você tenha dúvidas, fala, bom, mas o substantivo, você diz que a atividade é um substantivo, repara que é o nome que você dá para certos atos, né? Para estar em ação. Então você diz a atividade. Então repara que isso é um substantivo já de natureza abstrata, né? Então ele não tem uma forma, ele é um conceito, mas aqui ele é acompanhado por um adjetivo. Certo? Vamos continuar logo mais.